Ok? Bom, ó, vamos lá. Muito bom dia a todos, pessoal. Hoje, dia 19 de maio de 2016. Começa agora mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. O mercado, assim como ontem, né? Ontem de manhã a gente falava de uma abertura negativa do mercado. Hoje isso se repete, o mercado está abrindo, caindo aí pouco mais de 0,5%. A gente tem uma queda bem forte, principalmente nas duas commodities principais aí para o Brasil, que é exatamente o petróleo, que cai nesse momento. Eu até posso passar para vocês aí 2,31%, petróleo Brent, negociado em Londres. E o minério de ferro também teve uma queda forte essa noite. As mineradoras estão caindo bastante no resto do mundo, aí, cerca de 4, 5%. Acumulando também uma queda muito por conta da ata do FONC de ontem. Quando a ata saiu, o mercado europeu já estava fechado, então de certa forma tem uma precificação aí dessa queda do mercado ontem. Mas de qualquer forma a gente imagina uma abertura bem negativa, tanto para a Petrobras, né, quanto para a Vale do Rio Doce, que exatamente vende essas commodities que a gente está falando, né? No resto do mundo a gente tem um mercado também negativo, um pouco mais na Europa, justamente porque também está precificando a queda do mercado após a ata do FONC, que aconteceu ontem às 3 da tarde, e a Ásia também fechou um tanto quanto negativa, futuro americano bem perto do 0 a 0, então o que é a maior referência para o nosso mercado não cai tanto, está bem perto do 0 a 0. A gente teve, portanto, como eu já falei, né, ontem um dado muito importante, na verdade saiu a ata do FONC, e que trouxe uma surpresa para muita gente, né? Se esperava uma alta de juros apenas para setembro do juro americano, mas o teor da ata deixou entender que já na próxima reunião em junho a gente pode ter mais um aumento na taxa de juros americanos. Isso fez o mercado nosso, que estava subindo muito bem, perder força e fechar bem perto do fundo. Fez o dólar, que estava fraco naquele momento do dia, ganhar força e fechar no topo. Trouxe uma mudança muito grande aí para o mercado brasileiro, né? Deixa eu mostrar para vocês aí como foi importante exatamente o mercado a partir das 3, né? Esse era o nosso mercado até esse horário, né? Então o mercado abriu lá embaixo, né? Ontem, quando eu estava aqui com vocês fazendo a Bom Dia Mercado, o mercado estava por aqui, ele caiu, né? Chegou a estar caindo do preço de fechamento do dia anterior, né? 1,5%, e de repente, a partir da abertura do nosso mercado, ele começou a subir. Isso se intensificou a partir das 10h30. O mercado chegou a estar fazendo uma alta de 2,40% do fundo aí das 10 horas da manhã, ou seja, ele ganhou bastante força a partir da abertura. E aí o que aconteceu? Às 3 horas da tarde o mercado estava lá subindo, quando saiu o dado da ata do FONC, lá quando saiu a ata do FONC, o mercado começou a cair, e caiu até o fechamento aqui. Inclusive o índice, depois das 5 da tarde, que foi quando fechou o nosso mercado, continuou fraco, fechando muito perto da mínima, e abriu aqui. Ou seja, com uma queda aí de cerca de 0,5%, 0,7% em relação ao fechamento do dia anterior, rompendo inclusive esse fundo, perfeito? Então a gente teve realmente aí uma mudança muito grande de mercado a partir dessa ata do FONC. Agora, já aproveitando esse gráfico, eu queria vir para o gráfico de 60 minutos. Eu me lembro muito bem que na terça-feira, se não me engano, né, de manhã, eu tracei esses dois retângulos aqui com vocês, né? Esse primeiro retângulo era exatamente os limites de uma consolidação que, se fosse rompida, poderia trazer boas operações. Se rompesse para cima, boas operações de compra, e se rompesse para baixo, boas operações de venda. Eu achava que enquanto o preço estivesse aqui entre esses limites, não teríamos boas operações, né, de swing trade. E um retângulo maior, que é o que poderia trazer boas operações day trade, se fosse rompido para cima na compra, se fosse rompido para baixo na venda. Nós tivemos um rompimento, depois o preço bateu aqui ontem, né? Encontrou resistência no que era antes suporte e voltou a cair, chegando bem perto ainda de um ponto de suporte.
Então, para hoje, é muito importante que a gente fique atento com essa região, porque se essa região for rompida, pode trazer muito dos nossos ativos, tá? Para tendência de baixa. E da mesma forma que se esse ponto for um ponto de suporte, a gente vai ter aí para os próximos dias boas operações, quem sabe aí na compra, tá? Portanto, o swing trade continua nesse momento ainda um tanto quanto enrolado, tá? De tudo que eu falei aqui para vocês, né, na compra não aconteceu nada. A gente teve duas vendas startadas, uma em Sula 11 e uma em TIM P3, mas as duas bem no início, não dá nem para saber qual vai ser aí o desenrolar dessas duas operações. A gente torce aí para que pelo menos esses dois aqui caiam a partir daqui para que a gente consiga fazer boas operações de venda, perfeito? O Ibov, nos gráficos de 60 minutos, está muito parecido com isso, então fica muito atento com essa região de 49.900, porque a partir disso o mercado pode vir para uma queda um pouco mais forte, tá? Eu queria chamar a atenção para dois pontos em duas empresas que são importantes para a gente. A primeira é exatamente Petro 4. Eu também tracei o mesmo retângulo para vocês aqui em Petro 4 nos últimos dias. Ela tinha uma resistência em 10,50 e um suporte em 9,30, 9,40, 9,30. Ontem ela fechou rompendo esse ponto de suporte. Pode vir para uma queda mais forte a partir dali, tá? E eu ainda não gosto de venda na Petrobras no gráfico diário, mas eu gosto muito de uma venda de Petrobras abaixo de 9,30, com stop aqui acima de 9,65, venda essa que precisa ser feita, né, única e exclusivamente aí para quem opera gráfico de 60 minutos. Nesse gráfico é que pinta uma boa operação de venda, tá ok? O outro ativo que eu também achei relevante comentar é exatamente Vale 5. A gente mostrou para vocês, acho que com muita clareza e com muita antecipação, essa possibilidade de uma onda 3 para baixo aqui em Vale 5, né? Justamente imaginando que esse movimento aqui poderia ser o movimento que a gente chama, né, de ombro, cabeça, ombro, né? Faltando um pouco de simetria, diga-se de passagem, né? Porque o mais comum é que essa altura aqui seja muito parecida com essa, mas o mais importante é que esses fundos sejam fundos praticamente na horizontal, e isso a Vale tinha, e ela acabou aí trazendo aí o mercado para baixo. Mas enfim, isso é coisa do passado, mas neste momento a Vale está perdendo esse fundo aqui de 11,90, um fundo relevante também para o gráfico de 60, que pode trazer Vale pelo menos até aqui a região de 11,15. Portanto, se principalmente a gente conseguir uma venda aqui próxima a essa região, pode ser startada essa operação. Mais uma vez, para quem gosta de gráfico de 60 minutos, tá? Para quem gosta de gráfico diário e opera o gráfico diário, eu ainda não acho que tem uma boa condição de venda aí com Vale. Ela precisaria testar o topo e falhar para a gente enxergar exatamente essa condição, perfeito? Bom, antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu vou repetir uma análise que a gente fez agora há pouco no Bom Dia Mercado e que eu venho fazendo com vocês aí desde domingo, que é uma análise no S&P 500. A mesma figura que tinha em Vale lá, que era o tal do ombro, cabeça, ombro, eu vejo aqui no S&P 500. Fique muito atento com essa região aqui de 2.023 pontos, porque abaixo disso a gente pode ter startado também uma queda mais forte para o S&P. Seria para um stop acima de 20,84 e para um alvo aqui perto desse fundo anterior. É claro que não é o mercado brasileiro, a gente não está falando de ação aqui, nem de índice aqui, mas uma queda que aconteça aí no mercado americano pode trazer aí mais queda também para o nosso mercado, já que o mercado americano acaba sendo aí o termômetro do mundo, perfeito? Bom, eu vou repetir aqui para vocês, e talvez repetir isso aqui no momento mais doloroso do que foi quando eu falei aí, pelo menos há umas 2, 3 semanas atrás, né? Às vezes a gente tem um movimento muito forte de mercado, um movimento de alta, como que a gente teve aí nos últimos meses, e você entra em operações de compra e, claro, ganha dinheiro, né? E quando você ganha dinheiro, você fica mais rico, não mais inteligente, né? Tem gente que acha que porque ganhou dinheiro ficou mais inteligente e acaba começando a negligenciar algumas coisas, como por exemplo a questão do stop, né? A gente comentou várias vezes com vocês aqui
mas é importante frisar, principalmente nesses momentos, como eu disse, o momento mais doloroso. Eu vou usar como exemplo aqui a ação da Goal, tá? Porque é uma ação que um monte de gente está comprado por algum motivo. Aliás, a CSNA, que tem mais gente comprada ainda, né? E que todo dia as pessoas me perguntam e me perguntam muito, né? A ação da CSNA teve uma forte tendência de alta e como muita gente não consegue comprar no ponto do rompimento, porque é um momento muito mais difícil para se pensar em compra, acaba ficando mal comprado, enfim, depois que o mercado já subiu muito, enfim. Eu não sei por que motivo acontece isso, é a mesma coisa de fertilizantes Ehringer, né? Quando o fertilizantes Ehringer rompeu esse topo, ninguém queria comprar porque estava difícil. Aí no dia que ela subiu 30% num dia só, né, ou perto disso aí, ó, 33%, chega aqui, todo mundo quer comprar e acaba acontecendo isso. E um monte de gente sai machucado, né? Pois bem, mas mesmo que você compre no ponto errado, se o mercado vá a teu favor, né, você não descobriu nada diferente do mercado e nem agora tem o poder de prever o futuro. Você só deu sorte. E se você ganhou dinheiro, você ficou mais rico e não mais inteligente. Então, durante essa subida, a gente sempre falou com vocês, toma cuidado com o stop, toma cuidado com o stop, não deixa de colocar o stop, estopa na operação. Aí você tem um stop aqui nesse ponto, 11,72, que muita gente não respeitou. Depois você tinha um stop nesse ponto em 11,26, que muita gente não respeitou. Aqui você tinha um stop em 9,94, que muita gente não respeitou. Aí ela chegou na média móvel, que é outro ponto de stop, e muita gente não respeitou. Daqui a pouco rompe esse fundo, e aí você acaba em um determinado momento desistindo da operação, geralmente com prejuízo muito grande e, na maioria das vezes, muito perto do momento da virada, no momento que o mercado vai começar a subir novamente, tá certo? Isso acaba deixando a gente com mais raiva ainda, né? Que é quando o mercado passa aquela loucura do rally do impeachment, ou do não sei o quê, o rally de não sei o quê, e aí as coisas voltam ao normal, que é justamente quando o mercado se prepara para um próximo movimento de alta, é o momento que você estopa a sua operação com um prejuízo muito grande, né? É claro que eu dei um exemplo de CSNA, mas pode ser o exemplo de Vale, pode ser o exemplo de BBAS, pode ser o exemplo de BBSE, pode ser o exemplo de Embraer, pode ser o exemplo de todos os ativos que tiveram ou estão passando por um processo de reversão de tendência. Sem disciplina aqui, pessoal, ninguém vai vencer, né? Por mais que você tenha experiência, porque você já tenha vivido coisa, no momento que você é indisciplinado, o mercado vem e te pega pelo pé e te derruba, tá? Então, a gente imagina que a lição em algum momento é aprendida. Muita gente nos escuta e não precisa passar por essa situação. Muita gente precisa viver uma situação como essa para aprender a ser disciplinado e que da próxima vez a gente tenha claro. Se você ganhou dinheiro com a operação, você ficou mais rico, não mais inteligente. Portanto, não vale a pena mudar a sua estratégia apenas porque você ganhou dinheiro, tá certo? Vamos lá. Deixa a partir de agora responder as perguntas de vocês. Vou fazer como sempre faço, com um pouco menos de tempo, né? Que hoje eu conversei um pouco mais. Eu quero que vocês coloquem o ticker do papel e depois se estão comprado, vendido, se querem comprar ou vender determinado ativo, tá? Para a gente ter pelo menos uma direção a seguir na resposta a ser dada, tá ok? Vamos lá. Bom dia a todos. Castilho, bom dia. Ponto de compra para BBAS. Vamos lá. Ponto de compra para BBAS. E não tem ponto de compra para BBAS. BBAS não tem mais o que a gente... Dá uma olhada nesse gráfico aqui. É isso. Esse gráfico aqui de BBAS, né, já se parece muito mais com uma consolidação. Então não tem por que comprar BBAS, né? Aliás, já não tem como comprar BBAS desde que aqui, né, ela rompeu esse topo e acabou voltando, rompendo o fundo anterior. Então você tem um gráfico de 60 minutos de tendência de baixa, você tem um gráfico diário sem ter uma boa condição. Talvez, dependendo do gerenciamento de risco, se BBAS no gráfico de 60, né, que tem claramente tendência de baixa, né, fizer um pivô de alta, voltar e romper a cabeça desse pivô, a gente poderia ter algum ponto aí de compra em BBAS, mas isso talvez, a gente nem sabe ainda
porque esse movimento sequer iniciou. E a mesma coisa para a YouTube, tá ok? Vamos lá. Card 3 está na terceira onda, ainda é compra? Pode ser, que ainda seja uma terceira onda, uma quinta onda, né? Mas não é ponto de compra aqui, né? O ponto de compra é sempre início de movimento. Depois que o movimento já está muito esticado, como de Card 3, né? Nos últimos pregões ela subiu 28%, os riscos são muito grandes e os alvos muito pequenos, né? Então é sempre bom esperar início de movimento para pensar em entrar numa operação. Não é o que tem Card 3, eu não entraria nesse ponto em que ela está, tá ok? Veja SUSB 5, estou comprado. Bom, essa aqui eu gosto para compra, né? Eu também quero comprar ela. Se ela romper R$15, a gente vai pensar na compra, tá? Se você está comprado, você pode até pensar num stop mais baixo do que eu vou colocar. Um stop abaixo de 13,80 e vamos torcer para ela continuar subindo para fazer reversão de tendência. André, estou comprado em CVC B3. Perfeito, tendência de alta, com dificuldade nesse momento para continuar subindo, porque o mercado anda caindo, quer dizer, não ajuda de jeito nenhum a sua operação. Eu acho que agora é só cuidar do ponto de stop, talvez ele já pode ser colocado aqui abaixo de 19,40 sem nenhum problema, tá certo? Vamos lá, BBDC4 comprada, aí tem que pensar em stop, né? Ela ainda tem um topo mais alto que o anterior, está melhor do que BBAS. Stop abaixo de 20,34, não vale a pena ficar na operação, ela vai perder um fundo, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em Goal. Então, stop abaixo desse ponto e torce para que essa queda de mercado acabe, para que ela volte a subir e te deixe na operação, tá? Venda em PCAR4, foi uma pena aí PCAR4 não ter rompido esse topo anterior, poderia ser uma boa compra, né? Mas enfim, ela perdeu tendência e está em tendência de baixa. Eu acho que querer vender, Rui, nem é problema. Eu acho que o problema é este ponto para a venda, né? A PCAR4 é a mesma coisa da Card 3, né? Já caiu 20% nessa perna. Ou seja, entrar agora é assumir muito risco, é vender longe da média. Então, esperar uma correção, voltou na média, você pensa aí na venda com ela, tá? Neste momento os riscos são muito grandes, tá? Vamos lá, André, qual a sua opinião sobre BBSE para compra? Então, eu não trado tendência de baixa, né? Eu acho que quem vive de operar contra a tendência, né, ou operar repique, né, na verdade quem opera repique tem uma vida muito sofrida, né? Eu não vim aqui no mundo para sofrer, né? Operar contra a tendência é a coisa mais difícil que tem no mundo. Eu nunca conheci ninguém que conseguiu ganhar dinheiro operando contra a tendência. Então eu não acho que BBSE tem ponto de compra aí, tá? Na verdade, qualquer subida de BBSE na média móvel vai dar para a gente uma próxima venda, tá? E como a gente não tem certeza de nada no mercado de ações, né? É só uma medida de probabilidade sempre, né? 90% do tempo vai acontecer isso. Se você voltar um pouco, 2 semanas atrás, você vai ver que ela estava caindo, de repente começou a subir, todo mundo fica bem animado com a possibilidade de reversão, agora vai voltar, vai romper o topo, ela bate na média, volta a cair. Que é a mesma coisa que a gente espera para a BBSE 3. Mas aqui, como é só uma questão de saber medir probabilidade, apesar da maior probabilidade ser de acontecer isso, infelizmente acontece como aconteceu com o Lame 4 aqui, ó, tá vendo? Que ela acabou fazendo uma subida muito grande. Aí o cara que tentou em Lame 4 ganhou dinheiro e acha que agora consegue prever o futuro e continua a tentar, até devolver tudo que ganhou em Lame 4 e às vezes perder até muito mais dinheiro, né? Então, como a gente não consegue prever o futuro, é sempre melhor a gente ficar do lado que tem a melhor probabilidade. Então, no caso de BBSE 3, eu não vejo nenhuma compra, pelo contrário, voltou aqui nas médias, a gente tem até uma possibilidade de venda, tá ok? Compra em Locamérica, LCAN 3. Primeira coisa, Kleber, Locamérica tem uma liquidez muito pequena, né? Então, para fazer swing trade num ativo como esse, é muito difícil. Precisa ser com muito pouco dinheiro, com um capital muito pequeno e correndo uma chance danada de, se por acaso ela começar a cair por algum motivo, a gente não tem nem como estopar a operação, porque não tem ordem para a gente estopar. Mas é um ativo que fica bonito a partir do rompimento de 5,10. Mas repetindo, né, é um ativo que
tem que tomar muito cuidado aí, porque é um ativo perigoso por conta da falta de liquidez, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ainda seria interessante comprar Alpa 4. Alpa 4 é a pergunta aí do Eros Barbosa. Deixa eu ver aqui um gráfico diário. Aqui, ó, tá vendo aqui esse gráfico semanal de Alpa 4, né? Parece que tem um burro enterrado aí perto dessa região, o Eros, de R$10, né? Ela já bateu algumas vezes, essa região servia como suporte em outros momentos e serviu como resistência nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Então é um rompimento que, se acontecer, é um rompimento muito bonito de ser surfado, tá? Então acima dos 10, ok, não tem problema nenhum comprar. Stop abaixo de 9,25. E cria aí muito alvo para cima, tá? Bem interessante esse papel. Vou marcar aqui no meu caderninho para ficar de olho nela, tá ok? Bom dia, André. Comprado em Abev 3. Não tá fácil, né? Nos últimos 2 anos, todo mundo que me perguntou sobre a Ambev 3, eu falei assim, ó, faz o seguinte aqui, traça uma linha aqui em 20, tá certo? E bota um alarme, né? Bota um alarme. Enquanto não romper essa linha, cara, não compra esse negócio, porque você vai passar raiva e tal, né? Tem 500 mil resistências nesse ponto de Ambev, né? Por isso que a gente fala tanto, olha, não compra, é realmente uma ação para se passar raiva, né? Muito difícil de operá-la e ganhar dinheiro com ela. Pelo menos operações direcionais. De tal forma que eu pensaria só no stop. Abaixo de 18 e 17 cai fora, porque aí já nem tem condição mais de acreditar que ela pode se recuperar, enfim, voltar lá para testar aquela região de R$20 e de repente romper. Tá ok? Vamos lá, GGBR4 vendido. Bom, eu espero que seja um trade mais curto, de 60 minutos, né? E, portanto, com stops mais curtos, com alvos mais curtos, até porque o gráfico de elo dela está no ponto de suporte. Acho que stop acima de 6,27 e torce para ela perder esses 5,74, que tem condição de mais queda se ela superar exatamente esse ponto, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais pedidos. EZTC3 para compra. Pode ficar interessante, né, Marcelo? Mas precisa que a gente espere um sinal de alta do papel. Por que pode ser interessante? Ela está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Mas a gente precisa, quando você tem uma correção muito grande, que o tempo menor de operação entre novamente em tendência de alta, né? Então, o que a gente tem aqui, né, na EZT-C3 é uma tendência de baixa. Então, para pensar em compra, você precisa esperar um movimento de alta, uma correção, e essa correção terminar com fundo mais alto que o anterior. Só a partir daí a gente começa a ficar mais interessado em compra e vai pegar aqui o rompimento da cabeça do pivô para fazer essa compra, né? Aí eu acho que a partir desse ponto pode ser que a gente tenha uma boa condição de novo de entrada nesse papel. Perfeito? Vamos lá. Bom dia, Rapt 4 para compra. Rapt 4. Perfeito, olha, Rapt 4, eu não gosto tanto desse gráfico para compra, porque na minha estratégia, né, quando não é uma correção de reversão de tendência, o preço precisa estar acima da média de 72 e a Rapt 4 não está, tá? Se na tua estratégia você não olha tempo gráfico maior, por enquanto a compra está aqui acima de 3,20, simplesmente porque o gráfico de 60 está passando por uma correção. Não tem muito o que fazer aqui nessa região, tá?
provavelmente em algum momento alguém me perguntou o que precisaria de compra para papel e exatamente uma correção que ela está fazendo agora. Então, para ficar interessante novamente, eu esperaria o rompimento desse ponto, que é o pivô do gráfico de 60 minutos, e quem sabe a partir daí ela consegue, no gráfico diário, voltar, romper esse topo de 3,50 e ganhar força para continuar indo-se embora, tá ok? André, CCRO para compra, CCRO 3, vamos lá. É a mesma coisa que a gente estava comentando agora no ativo atrás aqui, é de ZTC, né? Ela tem tendência de alta, passando por correção. A hora que romper um pivô de alta nos 60 minutos, ou um topo importante nos 60 minutos, você volta a pensar em compra no papel. Nesse momento, por enquanto, não dá para fazer essa operação, tá? Deixa eu ver aqui. Qualicorp comprado, Qual 3 comprado, gráfico diário, vamos lá. Perfeito, essa aqui é uma das poucas aí que não está sentindo quase nada com a queda de mercado, aliás, pelo contrário, está até subindo, né? Ó, stop aqui abaixo de 14,90, é o único stop gráfico que tem na operação, e vamos torcer para que ela se firme acima desses 16, eu acho que é o ponto aí de maior resistência para ela, acima desse ponto ela volta até a ficar muito bonita, perfeito? Bom, pessoal, 9h40 está dando o meu horário. Olha só, eu vou estar a partir de agora aqui. Esse é o site da clear.com.br. Você entrou aqui, vem nesse banner Trading Room, clicou aqui, clique em Visite a sala de análise, vai abrir esse link, você vai colocar aqui seu nome, clique em Login, vai rodar aqui um programa em Java, que é exatamente o Blackboard Collaborator. Esse programa abre duas salas, na verdade, uma sala onde eu fico dando as minhas explicações, fazendo as minhas operações, mostrando e tirando dúvidas de todo mundo, como eu faço aqui, e fico lá durante todo o pregão. É uma sala aberta tanto para clientes quanto para não clientes, então todo mundo pode participar. Além disso, tem uma outra sala onde você consegue ver todos os ativos que eu estou olhando para fazer a operação, os pontos de compra, de venda, de stop, enfim, todos os pontos que eu imagino podem trazer aí para vocês uma boa operação, perfeito? Agradeço muito a todos pela presença, desejo aí um belo dia de trades e se Deus quiser amanhã às 9 da manhã eu tô aqui de volta para fazer mais um Bom Dia Mercado, pessoal. Até lá, tchau!